Fala, Legião, estamos juntos aqui para mais um podcaster e hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo, o meu querido professor Regiano Vedovato. Vamos falar muito hoje sobre um tema que já é vitrine aí, né, nesse mundo corporativo há muitos anos e mais recentemente tem se falado muito nisso, com os gatilhos e tudo mais, que são as neurovendas. E o Regiano, ele é um especialista nessa área, é um amante das vendas e principalmente um amante das pessoas. Ele gosta muito de gente e utiliza de todo esse contexto para poder realmente fazer um trabalho maravilhoso aqui no Brasil como um todo, com as mentorias, né? Com empresários pelo Brasil como um todo. E hoje ele vai falar para a gente um pouco mais sobre o que é essa questão da neurovendas em nível Brasil, nível mundial. E o melhor, tá? Ele vai mostrar como é que ele validou isso aqui através de um livro chamado Vendedor NR. Tudo bom, querido? Tudo bem, André. Obrigado. Tudo bem, galera? Fala pra mim um pouco, quem é o Regiano, velho? Eu acompanho você há mais de um ano. Aí você chegou pra nós lá presencialmente em São Paulo em novembro, tem o quê? 4, 5 meses. Eu já gostava muito do seu trabalho. Eu vejo, Regiano, inclusive que você perpassa pelo meio de muitos grandes palestrantes aqui no Brasil, que são referências, né, nessa área do desenvolvimento humano. Só que você veio com a linguagem, cara, completamente diferente do que a maioria desse pessoal está colocando aí. Quem é você, cara? E como é que você começou com esse movimento de neurovendas no nível Brasil, cara? Eu costumo falar, André, que eu sou um sonhador, né? Um menino que saiu lá da roça, é uma família muito grande, 10 irmãos, uma dificuldade enorme, mas sempre fui muito sonhador. Quando eu era moleque, eu tinha um sonho que a maioria dos moleques tem, né, que é ser jogador de futebol. É uma maneira que a gente tem de tentar sair daquela realidade, de buscar realizar seus sonhos. Até eu brinco, né, eu falo que eu tinha tudo para ser jogador de futebol. Eu tinha tênis, tinha meia, tinha tudo, só não tinha habilidade, né, mas esse é só um detalhe. E aí o tempo foi passando e óbvio que eu não fui jogador de futebol, até tive minhas oportunidades, mas não aproveitei. E aí a vida me ensinou a ir por outros caminhos. E na época eu fui para um colégio interno, de um colégio agrícola, né, interno, não sei se aqui na região existe muito isso, lá no sul existe muitos esses colégios técnicos, aonde eu fui apresentado para esse mundo chamado vendas. Na época eu precisava comprar o meu quadro de formatura e eu não tinha condições, a minha família ajudava da forma que podia, eu não tinha condições e a gente encontrou entre os colegas uma forma de completar o dinheiro que faltava para esse quadro. A gente começou a vender sanduíches para os colegas internos e a gente conseguiu juntar esse dinheirinho que faltava para comprar o quadro de formatura. E aí aquilo me deu um insight. Eu disse, caramba, olha só. Isso você é adolescente ainda? Adolescente ainda, 14 para 15 anos de idade, 15 para 16 na época. Eu disse, cara, aqui ó, é isso que eu preciso fazer da minha vida. Eu preciso fazer o meu próprio dinheiro. Eu não posso sair daqui e trabalhar para os outros. Eu preciso trabalhar como vendedor. Já saí de lá com a cabeça formada, minha família não gostou muito no início, porque eles imaginavam que eu ia voltar lá para a roça para ajudar eles, e eu já saí dali para ser vendedor. E de lá para cá foram mais de 20 anos nessa estrada. E chegou um momento, viu, André, que eu comecei a perceber que as técnicas tradicionais de vendas já não funcionavam mais muito para mim. E comecei a observar também alguns colegas e voltei para a academia, fui estudar, fiz pós-graduação, fiz 2 pós-graduações, depois fui para o meu mestrado. E eu comecei a ver que não era só comigo. A maioria das pessoas estavam tendo dificuldade em aplicar técnicas convencionais de fechamento e assim por diante. Ou seja, a maneira de vender precisava ser mudada. E foi aí que foi apresentado a esse mundo maravilhoso da neurovendas, quando fui fazer o meu mestrado em neuromarketing pela Florida Keys University. Quando é que você ouviu esse termo pela primeira vez, Regiano? Primeira vez, neurovendas. Então, eu via muito falar da PNL, né? Sim. Que até você é especialista também, e eu gosto pra caramba, aprendi muito com a programação neurolinguística, mas com o tempo a neurovendas ela ficou muito restrita a gatilhos mentais. Sim. As pessoas hoje escutam gatilhos mentais, é neurovendas. Não, mas a neurovendas é muito além disso. E a neurovendas não é PNL, embora elas sejam muito parecidas em alguns pontos, mas elas divergem em outros pontos. E aí, eu realmente entrei de cabeça no mundo da neurovendas, foi no meu mestrado em neuromarketing, né? Porque lá, dentro do neuromarketing, eu entendi que assim como o marketing tradicional e vendas são complementares, no neuromarketing e a neurovendas também são complementares, uma ajuda a outra. De nada adianta você fazer um trabalho maravilhoso no marketing, se você não tem uma equipe de vendas que converta isso em dinheiro, e vice-versa. Eu sou do tempo, cara, eu fui estagiário do Sebrae. E eu lembro que entre 99 e 2001, eu acompanhei muitos treinamentos do Sebrae. O Sebrae tinha aqueles modelos de cartela de treinamento, né? Relações humanas no trabalho, TGB, treinamento gerencial básico, vendas, super atendimento ao cliente. Aí vem Empretec, Sebrae Ideal, aqueles projetos mais robustos.
E vez em quando chegava lá um palestrante para falar de vendas. O Sebrae contratava esse pessoal, né? Tinha uns que vinham aqui, muito bons inclusive, mas a abordagem que faziam lá atrás, há 22 anos, era completamente diferente daquilo que a gente viu hoje. E, cara, como funcionava naquela época? Eu lembro que teve um palestrante que foi, acho que foi de Minas Gerais, que ele chegou aqui uma vez, e ele falando sobre como a importância de você decorar o nome do seu cliente e você fazer a microavaliação das expressões do seu cliente para que você possa associar e não esquecer o nome do seu cliente no balcão, no varejo. E isso era o que mais se falava em processo de vendas, e a gente percebe que hoje a linguagem mudou completamente, cara. A linguagem é outra, o perfil das pessoas mudou, o perfil do cliente mudou, o perfil de compra do próprio consumidor vem mudando de maneira muito, muito clara. A própria internet, né, Regiano? Não sei como é que você tem acompanhado isso. Tem, a cada mês, né, cara? Muda, é muito dinâmico, né? Extremamente dinâmico. E eu fui professor, cara, na época lá de marketing. Acho que durante 15 anos eu fui um acadêmico também. Cara, eu dei aula de marketing, 4 P's do marketing, depois 8 P's do marketing. E hoje eu ainda vejo, você ter ideia, ainda vejo professores de marketing dando aula do mesmo jeito, da mesma forma, trabalhando com os mesmos livros que nós trabalhávamos em 2004, 2005, 2008, sendo que hoje nós temos um mundo de possibilidades. Na formação que você fez com a gente, agora em janeiro, eu tive a honra de ter lá conosco uma ex-professora minha de marketing. Olha só. E ela era diretora da faculdade na época, especialista em marketing. E aí o Gabriel foi falar sobre lançamento digital. E eu percebi que ela ficava assim, ó, olhava pro cara, era um outro mundo, a cabeça, né? Um mundo totalmente diferente. Eu não aguentei, velho. Eu tava assim atrás dela e eu encostei e falei, ela, oi, é muito diferente, né? Ela, caraca, totalmente. É outro mundo diferente. E eu penso que esse processo de neurovendas, ele está embutido em todo esse contexto do novo marketing, né, Região? Totalmente. Como é que você vê isso hoje, cara? Muita coisa, André, que a gente... Quer um café? Eu aceito sim. Muito Como é que você vê isso hoje, cara? Então, eu penso o seguinte, que a neurovendas, a neurociência de maneira geral, eu vou fazer um breve resumo aqui da onde vem a neurovendas, né? Então, as pesquisas da neurociência aplicadas aos business, né, aos negócios, sim. Então surgiu o neurobusiness a nível mundial. Dentro do neurobusiness, e começou então a surgir aí os subnichos, que são neuroliderança, neuromarketing, neurovendas e assim por diante. Inicialmente, o que as pesquisas da neurociência elas trazem uma clareza para a gente? Muita coisa que se usava há muito tempo, e você trouxe um exemplo aqui de chamar as pessoas pelo nome. Hoje, por exemplo, em algumas palestras minhas, até eu explico cientificamente por que você deve chamar as pessoas pelo nome num processo comercial repetir o nome do cliente por várias vezes. Antigamente se falava que era para repetir, mas não se sabia por quê. Hoje, cientificamente, a gente consegue provar, né, que existe lá, desde a barriguinha da sua mãe, existe uma relação muito forte com o seu nome, porque as pessoas que te chamavam pelo nome desde lá foi cristalizando no teu cérebro, principalmente reptiliano, né, que é esse cérebro tomador de decisão, foi teoricamente pessoas que você confia, pessoas que estão ali para te proteger, para te alimentar e para te ajudar. Então, teoricamente, o que acontece? Com o tempo, isso tudo vai cristalizando no teu cérebro uma mensagem de confiança. E quando eu chamo o André pelo nome, e repito André, é como se eu mandasse uma mensagem para o cérebro reptiliano dele, olha, papo de quem se conhece, pode confiar em mim, cria conexão, sinergia, rapport, que você gosta muito, e as pessoas costumam comprar de quem? De quem elas confiam. Então, tem todo esse lado de comprovar aquilo que a gente já sabe, mas não sabia que funcionava, por que funcionava. Perfeito. Ok? Agora tem esse outro lado que você acabou de falar, que essa mudança do consumidor. Nós somos seres que, fisiologicamente, a gente evoluiu muito pouco nos últimos 70, 80 mil anos. Fisiologicamente, o nosso cérebro é basicamente igual a 70 mil anos atrás, mas nós vivemos uma sociedade totalmente diferente. Sim. O ritmo mudou, a maneira de consumir mudou, e, obviamente, nós precisamos também mudar a forma de vender. Há um movimento mundial chamado de comoditização de produtos e serviços. Eu venho batendo nisso com uma certa frequência, as pessoas não pararam para analisar isso. Ou seja, os produtos e serviços a nível mundial estão virando commodities. E cada vez está mais difícil para o consumidor entender e perceber a diferença que existe entre um e o outro. Então, se são todos muito parecidos, muito próximos entre si, o que o cliente quer? Caraca, velho. Ele quer pagar mais baixo. Esse contexto se aplica... Você está no grupo dos Zeus com a gente, né? Você não sei se você acompanhou o grupo hoje à tarde. Hoje não. Hoje o que você está falando aí, cara, eu tive um lapso aqui, foi exatamente o que aconteceu hoje à tarde. Uma colega sua falou, cara, eu tô com treinamento aqui e eu não consigo dar para o meu cliente a percepção do valor que o meu produto tem.
E ali não existe mimimi, viu, André? Porque assim, quanto mais você aumenta a percepção de valor, menor a percepção de preço. Exato. Quanto menos você trabalha a percepção de valor, maior a percepção de preço. Exato. E não existe como você mudar esse cenário a não ser trabalhando a neurovendas. A não ser você trabalhando, nós chamamos aqui de sentimento e valência, né? Valência e excitação, que é a energia. Se você conseguir trabalhar isso, você aumenta a percepção de valor. E a partir da percepção de valor, óbvio, você vai conseguir... o que é a sensação de valor, professor? É aquele sentimento de fazer um bom negócio. Ok? É essa percepção que o cliente tem que ter. Então não existe produto caro. Existe produto que o cliente olha e pensa assim, cara, fiz cagada, gastei demais. Não devia ter pago isso. Perfeito. Foi muito caro. Cara, você aplica tudo isso. Eu quero falar daqui a pouco do seu livro. Mas você aplica tudo isso no teu dia a dia? Porque assim, você trazendo para mim essas percepções do que é neurovendas, eu conheço um pouco de neurovendas, mas pelo que você fala, tá em tudo. Totalmente. Talvez esteja em casa com as minhas 2 filhas, na minha relação com a minha esposa, com a minha funcionária, com a minha equipe de colaboradores. Você vive isso, Regiano, na consciência de que está praticando, cara? Sim. É claro que nós não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito. A gente vive numa busca constante aí vamos dizer assim, da excelência. Mas é muito comum. E eu falo que hoje, saber negociar, inclusive, se você pegar aí, o que o mercado está valorizando hoje nos profissionais do momento? As soft skills, né? Que são as competências comportamentais interpessoais. E uma delas é a negociação. E eu falo isso. Eu falo, cara, negociação não é vender um livro. Negociação não é só vender um treinamento. Negociação é o dia a dia, cara. É você com o teu filho, é você com a tua esposa, é você com o teu funcionário. A todo momento você está negociando. Só que o problema é que as pessoas confundem negociação só com persuasão. E elas acham que negociar é impor a sua própria vontade. E negociar não é bem isso. A gente tem que entender que do outro lado tem um ser emocional. Antônio Damasio fala isso, né? Ele fala uma frase maravilhosa, inclusive eu tenho ela plotada lá na parede do meu escritório. Eu falo assim, somos máquinas emocionais que pensam e não máquinas racionais que se emocionam. Sim. Ou seja, nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. Que frase forte. E do outro lado, existem pessoas emocionais. Sim. Entendeu? Tanto nossos filhos, colaboradores e tal. À medida que eu entendo que hoje, e a neurociência prova isso, que até 95% das decisões são emocionais, cara, você muda o jogo. Muda totalmente o jogo. Então, como é que eu negocio? Como é que eu vou persuadir essas pessoas respeitando as emoções dos outros? Cara, que maravilha. Eu tenho uma equipe comercial que trabalha comigo aqui no Instituto. Você conhece as meninas, né? Conhece Júlia, já me venderam, inclusive. Já te venderam, né? Por isso estou aqui. E essa é uma preocupação muito grande que nós temos aqui no Instituto, cara. Porque assim, a partir do instante que você tem um conhecimento absurdo, como você está me colocando aqui agora, e outras pessoas no Brasil também têm, eu posso usar para o bem ou para o mal. Né? Isso é eu posso usar para poder realmente dar minha contribuição, a minha oferta para esse mundo, como eu posso manipular as pessoas e vender por vender, negativo, né? E faturar muito e ganhar muito dinheiro, ficar rico e tá tudo certo. Como é que você vê esse movimento do Brasil hoje, Regiano? Hoje o Brasil é um país onde você rola um feed de uma rede social, você tem N ofertas. Muitas ofertas muito boas, outras nem tanto. Você tem profissionais despontando aí com muita ética, com muitos valores. Outros estão, na verdade, fazendo um trabalho sujo. Essa é a grande verdade. Mas todos eles utilizando muito dessas questões dos gatilhos, da neurovendas, da linguagem, né? Como um todo. Como é que você vê esse movimento? E o que é que você prevê hoje? O Regiano que vai prever o futuro. Como é que você prevê hoje esse futuro hoje para o Brasil, cara? Principalmente no nosso negócio, né? Que é o negócio do desenvolvimento humano. Eu penso, André, que isso tudo depende muito da gente, tá? Eu falo da gente, você, o França que está aqui nos acompanhando, todo mundo aqui que tem essa mesma ideia de futuro, porque nós levamos muito essa parte da ética, nós levamos muito em consideração, nós entendemos que a educação tem poder de transformação, a preparação tem poder de transformação, e eu tenho um movimento que se chama Neuro 707, você tem o teu movimento que eu faço parte, que é a Legião de Treinadores, Sim. E eu sei o que você prega ali. E você repete muito como é difícil, isso. Né, e como é difícil. Como é difícil você manter ali, ó. Ética, lealdade, ética. Mas isso é um movimento sem fim, viu, André? Porque ao mesmo tempo que, infelizmente, a gente não tem esse poder nas mãos de realmente decidir lá quem vai aprender com a gente. E ainda mais hoje com as redes sociais, né? Tem muita gente que pode estar vendo
no nosso bate-papo aqui, infelizmente, levar para o lado Isso. ruim. Não tem como a gente prever isso. Mas é nosso dever, eu penso, como professores, como treinadores, ficar repetindo isso incansavelmente, ok? Não use isso para o lado negativo, pense na sua família, pense nas pessoas que você quer ajudar, porque é dessa forma que eu acredito que aos poucos, porque isso é meio que cultural no Brasil, infelizmente, né? O jeitinho brasileiro. O cara que inventou o tal do jeitinho brasileiro, eu acho que foi o maior desserviço que pode ter feito para uma sociedade, nem sei quem que foi, a Lady Gerson, acho, né, um negócio assim. Cara, isso foi o maior desserviço para uma sociedade como o Brasil. Né, rotulou. O jeitinho brasileiro. E as pessoas levam esse jeitinho brasileiro como se fosse passar para trás, enganar, ludibriar. E não é assim. Não é dessa forma que a vida realmente tem que acontecer. Então, cabe muito a nós, né? Esse eu acho que é o nosso papel, a nossa missão aqui. E se posicionar, né, Regiano? Eu faço matinais, né, com a minha equipe de vendas toda segunda-feira pela manhã. Então a gente faz a matinal aqui, segunda, de 10 a 11 da manhã, toda segunda-feira, e de segunda tarde até sexta tardinha, a gente faz follow-up com elas. E elas eu ainda sou o líder comercial do Instituto, eu não consegui me desvincular, estou buscando me desvincular, mas elas passam para mim hoje muita demanda. E de vez em quando elas mandam até uns áudios de uns alunos, assim, de uns candidatos a alunos, né? Cara, tô aqui eu quero pagar aqui agora à vista no Pix, porque eu quero ter a sensação, eu sou assim, cara, eu quero ter a sensação de que eu sempre estou ganhando alguma coisa. Vantagem. Cara, e aí quando eu vejo isso, eu falo, Ju, ou Verônica, fala para ele o seguinte, ó, aquilo que a gente sempre fala aqui, a nossa entrega é absurda e nós pregamos equilíbrio sistêmico. Se ele está querendo ter a sensação de que está ganhando, então talvez para ele seja um outro instituto, um outro lugar, porque aqui é o equilíbrio. E quando a gente traz isso de forma muito clara, amigável, né, amorosa com o aluno, ele faz com a gente, porque ele entende que não é em qualquer lugar. Isso também é neurovendas, né? Muito. Isso também é neurovendas. E aí você usa um gatilho que eu chamo gatilho do porquê, que muitos vendedores têm medo de utilizar. Tem gente que fala assim para mim, professor, o cliente quer desconto, eu não posso dar. E eu simplesmente respondo, explica por que você não pode dar. Então, em resumo, é isso que você faz com a tua equipe. Explica o motivo, qual é o diferencial, porque você vai se surpreender. As pessoas tendem a entender o teu motivo. E existem estudos, inclusive, que comprovam isso. Só que tem gente que simplesmente vai para o... Eu costumo brincar que o vendedor dá desconto por 3 motivos. Primeiro, porque pode. Segundo, porque não está preparado o suficiente para argumentar. Sim. E o terceiro, porque é muito mais fácil convencer o gerente do que convencer o cliente. É ou não é? Boa. Convencer o diretor do que convencer o cliente. É ou não é? Então é muito mais 3 motivos básicos. Agora, quando você ensina e fala o porquê das pessoas, por que você não pode dar desconto, você consegue convencer a grande maioria das pessoas. As pessoas não são bobas. E hoje muito menos, né? Com as informações que tem aí. É claro que existem os perfis de pessoas. Sim. E aqui nesse livro eu trato isso. Como vender para uma pessoa dominante. A pessoa dominante, o perfil predominantemente dominante, é a pessoa que quer ganhar vantagem em tudo. Então é a pessoa que ela precisa ter essa sensação de que ela está ganhando vantagem em alguma coisa. Mas são pessoas que entendem muito também. São pessoas realizadoras, são pessoas de uma energia de avanço muito grande. Quando você explica o motivo, a maioria delas entende. A maioria delas. Vai ter aqueles sempre que vão ficar presos naquelas culturas, naquelas crenças deles, vai ter. Mas a grande maioria entende. Certa vez, alguns anos atrás, eu participava de uma empresa e foi feito um evento nessa empresa onde eu fui convidado lá para falar lá na frente, porque eu era a pessoa, na época se pegava muito cheque ainda, né? Hoje em dia se pega muito pouco cheque nas vendas, vocês ainda pegam um pouquinho, mas lá diminuíram bastante, né? Mas é um novo consumo, uma nova diferença, mas na época praticamente você vendia só com cheque. E eu era um dos vendedores da equipe, né, no Brasil, que mais conseguia pegar cheque antecipado dos clientes. E os produtos, eu vendia equipamentos para médicos, na sua grande maioria, clínicas e tal, estética e médicos, e o equipamento ia demorar 30, 60 dias para chegar e eu levava os cheques. E as pessoas aí fizeram um evento lá de premiação, me chamaram lá na frente para falar e ensinar os outros vendedores o que eu fazia de diferente para pegar e conseguir levar o cheque dos clientes. Aí eu fui lá, na hora que fui falar, na época eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, Regiano, o que você faz diferente? Eu peço. Como assim eu peço? O pessoal ficou meio sem entender. Como assim eu peço? Sim, eu peço simplesmente isso. Chega na hora de eu pedir, né, de chegar ali no fechamento e tá tudo acertado, tudo assinado, eu simplesmente falava para eles, vem cá, doutor, você se importa se eu levar os cheques para a empresa?
Sabe por quê? Porque lá na empresa existe uma regra assim, que eles precisam lá para garantir tal. 95% dos médicos sabem o que faziam? Ele olhava para a secretária e falava, pega o cheque lá para ele. Caraca, velho. Sabe por quê? Porque para eles estava tudo certo, mandar o cheque antes. E agora, se o cara negasse, o que eu ia falar? Não, fica tranquilo, fica na paz, o aqui já está assinado, tudo certo. Na hora que entrega o equipamento, você dá o cheque, tá tudo maravilhoso. Certo. Entendeu? Então o porquê, isso que você falou, ele tem um poder muito grande de você. E outra coisa importante que você falou aí agora, cara, isso é base de PNL, né? É proibido não se comunicar. Né? É um dos pressupostos, né? Comunicação é a base do sucesso pessoal e profissional de um indivíduo. Ô, Regiano, fala pra mim desse projeto, cara. Eu ganhei de presente pra você. Esse livro aqui, eu vou te confessar, eu não li todo, mas já consultei muito. Ah, é? Olha. Já consultei muito. Eu percebi ele como um livro de consulta. Eu achei ele bem interessante. Um playbook. Exatamente, porque aqui eu tenho como lidar com as emoções. Eu vou lá e eu aprendo. Eu tenho aqui, então eu começo a trabalhar aqui hábitos, ler só sobre hábitos hoje. Eu vou lá e eu aprendo. Então, cara, é coisa de professor, tá muito didático. Como é que surgiu isso aqui, cara? Como é que surgiu esse projeto maravilhoso? Esse projeto na verdade, a conclusão de tudo aquilo que começou a me incomodar lá atrás, né? Diz, poxa vida, as coisas não estão funcionando mais como funcionava antes. E aí eu fui entender, com o passar do tempo, que existe uma coisa muito forte aí no ramo de vendas, que são as emoções das pessoas, né? E aí, quando eu entrei no mestrado, eu já levei essa ideia de fazer essa pesquisa, me aprofundar nisso. E lá, no meu mestrado, então, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de neurovendas dentro do neuromarketing. E essa pesquisa, ela trabalha 5 áreas, tá? 5 áreas, então, que no caso, eu compus, que se chama neuroreferência, que é essa metodologia que eu defendi na minha tese de mestrado no Brasil e nos Estados Unidos. Que nada mais é do que a comunicação, a gente já falou bastante sobre isso, né? Comunicação assertiva e tal, propósito, inteligência emocional, negociação e produtividade. Então essas 5 áreas, né, eu consegui mostrar que se o vendedor conseguir, ou o profissional que conseguir trabalhar as 5 áreas dentro da neurovenda, levando as pesquisas da neurociência e tal e aplicando, ele consegue, sabe a pirâmide do reconhecimento, que começa generalista, especialista, referência e tal, ele consegue sair desse mundão do generalista e se tornar referente naquilo que ele faz. Por isso que aquilo que ele faz. Por isso que o método se chama neuroreferência. Como que você sai dessa multidão e se torna referência naquilo que você faz, trabalhando essas 5 áreas. Que maravilha. Cara, você deu uma palhinha para nós aqui hoje, nesse podcast, e você vai estar conosco no Arena. No Arena MTI, que vai em dezembro, 2 e 3 de dezembro. Você vai abrir o evento, olha só, você vai abrir o evento na sexta-feira. Responsabilidade. E se aqui já foi maravilhoso assim, cara, imagine você lá tendo 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 minutos lá para falar para treinadores, um público realmente que você conhece muito bem. Pra gente vai ser uma honra muito grande ter você lá abrindo e abrilhantando esse evento. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Foi muito bom ter você aqui no podcast, beleza? Estamos juntos até o topo. Obrigado. Pra você que assistiu esse podcast aqui agora, ó, comenta pra gente. Cara, a gente esteve aqui com o Regiano Vedovato, velho, nas autoridades Brasil, nessa área de neurovendas. Então, comenta pra gente. E o mais importante, tá bom? Copia esse link e espalha ele, distribui ele pro máximo possível de pessoas, porque você vai estar ajudando muito a desenvolver cada vez mais o nosso país, tá bom? Vem com a gente.